Ferrão tá com a gente aí, melhor jogador de futsal do mundo. Grande Ferrão, jogador do Barcelona, da seleção brasileira. Hoje, participando aqui com a gente do Golaço, prazerzão tá recebendo o Ferrão aqui, que vai estar com a gente aqui, ó, pra falar um pouco aí, né, de Barcelona, de seleção brasileira, da carreira e do que anda fazendo nesse período de férias. Tudo bem, Ferrão? Bem-vindo. Pô, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Um abraço a todos e estamos aí, né, visitando a terrinha. A gente gosta sempre de estar por aqui e agora chegar de novo aqui depois de 1 ano e meio sem vir já é uma alegria. Pois é, por conta da pandemia, né, Ferrão? Atrapalhou, né? Isso mesmo. Eu tinha já tudo marcado para vir nas férias passadas, mas por conta da pandemia que tava fechando fronteiras e tudo, tava esse problema de às vezes não poder voltar, né? Então ficou aquela questão, até o próprio clube pediu para nós brasileiros evitar, porque aqui tava num momento muito delicado também da pandemia. Mas agora podiam falar o que fosse, que nós ia vir de qualquer jeito, porque duas férias sem vir não tem como não. Não ia dar, né? Mãe e o pai sofrendo aí de saudades, não? Tá louco, demais. Que bacana, que legal. O Ferrão vai estar com a gente hoje aqui, a gente vai falar bastante aí de Barcelona, de seleção brasileira também. Eu vou perguntar pro Ferrão, né, que é um cara que é evidente, né, torce pela Chapecoense à distância, mas torce. Como é que você tá vendo esse momento da Chapecoense aí, que não vem bem nesse Campeonato Brasileiro, lanterna da competição, ainda não ganhou? Ferrão, como é que você tá vendo isso aí? É um momento delicado, né? O esporte acho que é feito de momentos, de fases, né? Às vezes tá numa fase boa, tudo dá certo, como às vezes tem as fases ruins do esporte, né? Que às vezes você pode estar fazendo bons jogos, se dedicando o máximo, mas parece que as coisas não vão pra frente, né? Mas eu, como um bom chapecoense, como torcedor da Chapecoense também, não tenho dúvida que pouco a pouco vai sair, vamos tentar sair dessa lanterna, dessa zona de rebaixamento e tentar escapar da Série B. Você já enfrentou na carreira assim, um momento complicado, como esse que a Chapecoense vive, assim, de estar lá embaixo na tabela de classificação, de vai pro jogo, se esforça, parece que a vitória vai acontecer, não acontece, perde de novo, e é mais uma derrota, é outra derrota. Você já viveu isso na pele? Já sentiu na pele isso, não, Ferrão? Se eu falar pra vocês que a vez que eu mais senti na pele, assim, de todos os clubes que eu passei foi esse ano e nós acabamos no final ganhando a Liga. Bah. Foi uma situação muito complicada que a gente jogou a Champions depois de jogar um jogo da Liga que perdemos, inclusive, aí ganhamos a Champions, depois tivemos uma sequência de 8 jogos e 2 pontos na Liga, então ficamos lá embaixo na tabela, aí depois ia aquele, ganhava uma, empatava outra, quando viu a gente estava numa posição que nunca esteve na história do Barça, desde que eu tô lá, sempre tivemos brigando pela parte de cima da tabela e esse ano nós estava para classificar. No final quase classificamos em primeiro para os playoffs, fomos buscar, ficamos 16 jogos ali invictos e conseguimos classificar bem para os playoffs e no final no mata-mata ali conseguimos ganhar o título. Então melhor que ninguém acha que poderia falar que dá pra confiar, que sem dúvida a Chape pode sair dessa. Que legal, grande Ferrão tá com a gente hoje aqui, jogador do Barcelona, da seleção brasileira, o melhor jogador de futsal do mundo, vai estar com a gente aqui no Golaço também, pra gente falar bastante aqui. Vamos fazer a nossa primeira parada, Matheus, e aí depois do intervalo a gente segue o papo aqui com o Pedro, com o Ferrão também. Pra postos Maxsul, preço baixo e combustível de qualidade, só podia ser Maxsul. Não pague mais caro, abasteça o melhor combustível com o melhor preço nos postos Safra, com LS Natal, Maxsul é mais combustível. Seguros de automóvel, residenciais de vida, empresarial e transportes é com a Rio Branco, que representa as maiores e melhores seguradoras do país. Faça uma visita na rua Condá 390E ou ligue para o 3361-5609. Rio Branco S.A., você seguro em todos os momentos. E o Golaço volta já. Opa, estamos de volta, 26-7, é o segundo tempo do Golaço aqui na Oeste Capital para DVA Mercedes-Benz. Gente, chegou o GLB 200 Advance, o SUV mais versátil já criado pela Mercedes, que está disponível na DVA. Conheça o modelo pensado e repensado em cada detalhe com um conforto que raramente se vê. Apenas neste mês a partir de 264.900. Agende o seu test drive e explore um mundo de possibilidades no novo GLB. DVA Mercedes-Benz em Chapecó, Avenida Fernando Machado, 3674D.
O Ferrão tá com a gente hoje aqui, o melhor jogador de futsal do mundo. Tá hoje aqui no Golaço, batendo um papo com a gente. O Pedro Rocha tá com a gente aqui também. Daqui a pouquinho o Pedro vai falar mais do livro. Vou aproveitar o Ferrão aqui pra contar um pouquinho da história, né? Como é que estão as coisas lá por Barcelona. Já são 7 anos, né? Em Barcelona. E você com um contrato até 2024, podendo ainda prorrogar até 2025, Ferrão? Você já é você já é um local lá, né? A verdade é que sim, né? A gente acaba acostumando, né? Principalmente lá, que é um país muito bom, uma cidade muito boa. Então, verdade que muito feliz de estar lá esse tempo todo e poder fazer parte também, né, da história do futsal do Barça. Então, pra mim, verdade que é um prazer. E agora você vai ganhar a companhia de um outro chapecoense lá, que inclusive esteve nos visitando recentemente. E com quem você tem jogado futebol aí nos últimos dias aqui na cidade, que é o Pito, né? Pô, sem dúvida, né? O Pito já é um grande amigo que tem de tempo, nunca jogamos juntos, só na seleção, né? Já tinha amizade, depois só contra. E a verdade que é um craque, né? Dentro da quadra e fora dela, então vai ajudar muito nós, tanto profissionalmente como na parte de união de grupo. Então não vai ter nenhuma dúvida que vai ser uma boa dupla lá. Vamos ver se a gente segue jogando futebol lá, né? Pra não deixar escapar, por isso nós estamos entrosando aqui pra pegar os espanhóis lá. Então vamos embora. Eu tenho algumas perguntas aqui, quero agradecer, né, o Ferrão por atender o nosso pedido aqui. E uma das características, quando você chega no topo, né, 2 vezes o melhor do mundo aí, você tem toda uma história de vida, todo um passado. E o Ferrão é muito conhecido, inclusive o Rafael Colombo me manda mensagem que está escutando. Toda vez que vem para cá, não esquece dos amigos, e é assim, ó, e é importante assim que quando pode reunir, conversar, é aquele amigo que jogou no pré-mirim, no infantil. Então o Ferrão ele faz questão de prestigiar esse ciclo de amizades, que eu acho que é tão importante, porque quando você chega na posição que tu chegou, melhor do mundo, na posição tão competitiva hoje, né? Uhum. O Pito falava aqui que antigamente a seleção italiana, seleção espanhola, seleção russa, era só brasileiro. E de repente depois você consegue estimular, o esporte ele cresce muito, e hoje você já não vê tantos atletas brasileiros naturalizados. Mas eu acho que é importante, né? Você mantém algumas raízes importantes, tem a sua família aqui. Eu acho que toda vez quando você chega no topo, você vê a importância, né, de toda uma trajetória pessoal que você construiu também, né? E isso seus amigos se orgulham toda vez que tu tá por aqui. Sem dúvida, né? Primeiro mandar um abraço pro Rafael que tá escutando e mandando aí. Uma lenda viva. Mas a verdade é que sim, né? Eu sempre me criei com o pessoal daqui, então meus amigos, claro que a gente às vezes faz novas amizades, que é o normal, né? O natural da vida, às vezes por ciclos, por a proximidade, por às vezes estar longe. Mas a verdade é que cada vez que eu venho pra cá eu procuro, né, estar o máximo de tempo, principalmente com meus pais e também com os amigos, né, que é da infância, que até hoje a gente tem contato, conversa muito. Então, pra mim isso é uma parte muito importante também, onde mantém próximo, né, o que você... Quando você começou, né? Eu, por exemplo, comecei no CRC. É isso que eu ia falar, tempo, CRC, né? CRC, o tempo ali que a gente começou crescendo. Então, pra mim, na verdade, é um prazer poder vir pra cá, estar junto com o pessoal. E principalmente poder, que nem ele sempre, com curiosidades, com as coisas do que acontece lá e poder compartilhar com amigos, rotina, né? Contar da rotina, saber da deles também. Então, acho que isso não tem preço. E quando eu estive era assessor de imprensa da Chapecoense naquele jogo em Barcelona, Pedro, né? Uma das pessoas, um dos profissionais que nos visitou, na verdade recepcionou a delegação da Chapecoense lá. Pegou a camisa pro Ruxa, trocou até aquela foto. Foi o Ferrão. E ali a gente viu aquele mundo do Barcelona, aquele CT, aquela estrutura toda. Quando você entra, né, no estádio do Barcelona, aquilo ali é um sonho que toda criança, né, eu fico imaginando que tenha em algum momento da vida. E naquele momento você recepcionou muito bem a delegação de Chapecó, ali mostrou, né, e também todo o respeito, né, que o Barcelona tem por você na figura desportiva, na figura como profissional. Foi marcante para você ter recepcionado a delegação da Chapecoense naquela oportunidade? Sem dúvida nenhuma, né? Então, desde o primeiro momento, né, que marcaram o jogo, me comunicaram, né, principalmente por eu ser da cidade, né, e ter uma proximidade. Então falaram comigo e desde o primeiro momento também eu falei que queria poder participar um pouco, que seja para
poder ajudar de alguma certa forma, né? Principalmente depois da tragédia que aconteceu, que acho que todos os chapecoenses, e não só o chapecoense, acho que o mundo inteiro do futebol, do esporte em geral, né? E até o mundo que não participa tanto do esporte se chocou com essa tragédia. Então, poder ajudar de alguma forma a Chapecoense ali nesse momento, dar um apoio, para mim era uma coisa que acho que eu precisava fazer por ser também daqui e tentar ajudar o máximo possível. Então, verdade que fiquei muito feliz. Foi muito legal. Feliz também pela recepção da Chapecoense comigo lá, pelo trato de todo mundo. Então, acho que isso não tem preço. Fazer 20/7 é o nosso golaço, claro, Pedro, fique à vontade. Ferrão, que a gente sempre vê muita gente aqui de Chapecó que brilha no futsal, né? É uma tradição muito grande aqui nessa região do Oeste. Você tem um sonho de ter um time, de jogar num time aqui de Chapecó, representar essa história, essa trajetória? Falta um time de futsal aqui de Chapecó, né? E da mesma forma que falta o futsal nas Olimpíadas, né? São duas coisas que não dá para entender como que não tem, né, Ferrão? Sem dúvida nenhuma, inclusive quando a gente se reúne entre os amigos, né, a gente sempre comenta que Chapecó é um dos melhores celeiros de futsal, né, pega o Oeste Catarinense, que também tem outras cidades que tem grandes craques, tanto Palmito, São Lourenço, outros lugares aqui que revelaram muitos jogadores, e a verdade é que é uma pena aqui na região não ter um time na liga, né, porque só com o pessoal daqui, onde com certeza a maioria faria questão de poder estar jogando praticamente dentro da sua casa, né? Então, além de ter um time muito competitivo, teria um excelente time para brigar para ser campeão de uma Liga Nacional. Então, é uma pena mesmo. Espero que nos próximos anos possa ter. Para mim, com certeza seria o maior prazer jogar, representar minha cidade, estar aqui em casa perto dos meus amigos, não tenha nenhuma dúvida. E a outra questão é o futsal das Olimpíadas, né? Isso acho que envolve já muita política, né? Já não é questão de esporte ser bom, ser reconhecido, porque já foi comprovado, já foi outra vez comprovado, então não tem explicação a parte da política. 18/7, estamos aqui com o Ferrão, melhor jogador de futsal do mundo, hoje aqui no Golaço da Oeste Capital, para Finco Alimentos. Você já sentiu aquela crocância sem igual do pão de alho da Finco Alimentos? É um sabor inconfundível e a qualidade que você já conhece, a melhor pedida para acompanhar o seu churrasco. Pão de alho Finco Alimentos é muito mais sabor do seu churrasco. Aproveite as vantagens do Brasão Online e realize as suas compras direto no celular, todos os dias. Ofertas exclusivas, combos especiais e muita praticidade. Acesse brasão.com.br, clicou, comprou, resolveu. Ô Ferrão, os nossos ouvintes aqui estão curiosos, estão querendo botar uma pimentinha aqui na nossa discussão, né, o Matheus Montemeso. O Daniel Maciel, por exemplo, ali tá com uma perguntinha ali, pra deixar o Ferrão numa saia justa. Eu não ia fazer pergunta, mas já que você falou, Giovani. Faz, não tem nada a ver. Ô Ferrão, quem é melhor, Manuel Tobias ou Falcão? Quem foi melhor? Hoje não dá mais, né? O Manuel Tobias que eu diga, né? Isso é uma briga muito boa, né? Onde sempre teve muitos comentários, né? Que a galera fala de quem foi melhor. Eu acho que os dois marcaram uma época, né? Tanto o Manuel Tobias, depois veio a geração Falcão, onde os dois foram excelentes jogadores e seria injusto às vezes falar que é o melhor. Eu vivenciei muito mais a época do Falcão. Sim. E poderia falar muito mais do Falcão. Pra mim, diria que foi o Falcão pela época que eu vivi, né? Mas às vezes se eu vivesse na época do Manuel Tobias, que sim, a maior discussão, acho que quando eu vejo falar de quem foi melhor, são as épocas. A galera que fala do Manuel Tobias é o pessoal já que viveu mais a época dele, e a galera que fala do Falcão já é o pessoal mais jovem que não viveu tanta outra época. Então, é verdade que é uma briga muito boa, mas já que tem que responder, não vou ficar em cima do muro, eu fico Falcão. Já que você falou do Falcão, não, e os dois ficam discutindo, né? O Manuel Tobias e o Falcão, ficam trocando farpas, né? Sim. Já que você falou do Falcão, que história é essa que você apanha dele direto no tênis de mesa aí? Ou você apanhava, eu não sei se continua apanhando ainda, mas ele falou um dia aqui. Eu vou começar a botar os vídeos, que eu tenho os vídeos dele aqui, eu vou começar a botar os vídeos. Que você tem provas, então? Eu tenho provas, isso é uma briga muito boa, né? Porque a verdade é que eu e ele gostamos muito de jogar e até jogamos no nível bom pra ser amador, né? Então, quando a gente vai pra seleção,
Agora não, porque ele não vai mais, mas antes, quando a gente ia pra seleção, a gente arranjava uma mesa de ping-pong, ficava jogando, até os outros jogadores não queriam nem entrar na briga, porque Você vê a competitividade, começava hein, a rapaz? ficar sério o negócio, então era uma briga muito boa, onde a gente começava a postar a zoeira, valia vídeo, postagem, e eu ainda tenho os vídeos, viu? Se o Falcão escutar, eu vou Mas não falar fica pra ele em que eu cima vou... do muro. Você mais surrou ou mais apanhou? Ah, eu bati nele, ele é o rei do futsal, mas do ping-pong ele tinha que me respeitar. Boa! Ai, boa essa. Didi, uma outra situação aqui, e assim, o atleta de alto nível, ele enfrenta, em algumas situações, algumas lesões graves, né? O Ferrão se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles aí, conversava com ele aqui na subida, foram 10 meses até conseguir voltar, teve questão de pandemia, enfim. E também tem aquele lance inusitado, né? Você é um atleta muito competitivo, você acabou disputando uma bola, acabou inclusive apagando na quadra, né? Eu imagino o coração da família. Mas enfim, né? Quando você quer chegar nessa escala aí, de ser realmente, estar competindo com os melhores, esse tipo de situação, tanto de lesão como numa disputa como essa que eu acabei de falar, são situações que fazem, infelizmente, parte da rotina, né? Sem dúvidas, né? Situações assim de alto nível, ali foi até uma questão, os ânimos altos, uma final, muita coisa em jogo, rivalidade, aconteceu aquele lance também, onde acabei me dando a pior. O jogo foi contra Contra o Inter Movistar, que é o nosso maior rival lá da Espanha, numa final o de Real liga. Madrid do futsal. Isso, e numa final de liga, então, nos outros, era o melhor de 5 jogos, nos outros 2 jogos foi já pegadíssimo, de porradaria quase, pra não dizer, então, os ânimos altos, e acontece às vezes, quando é tão intenso assim, acontecendo coisa desse tipo, né? Verdade é que faz parte, falando também sobre a lesão, verdade é que sim, né? Foram meses muito difíceis pra mim, onde eu tava talvez num dos melhores momentos da minha carreira e sofri essa lesão. Então, para um atleta, a gente tem que sempre estar acostumado, né? Sempre estar preparado, na verdade, mas quando acontece é difícil, né? Pela recuperação, pelo tempo, nenhum jogador quer estar fora, né, das quadras, mas às vezes é necessário, né? E foram meses difíceis, na verdade que em 7 meses eu estava recuperado para jogar, mas aí com a questão da pandemia envolveu não mais, tinha né? jogos, a liga atrasou, a gente jogou só amistoso, então o meu primeiro jogo oficial foram com 10 meses depois da lesão. Ô, Ferrão, como é que foi? O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia de que você tinha sido eleito o melhor jogador de futsal do mundo? O que você estava fazendo? Você já esperava por esse título ou não? Então, na verdade, eu tava lá na Espanha, tava todo fechado a pandemia, né? Foi na época ali de maior caos na Espanha, então a gente tava dentro de casa. Aí eu sabia que era pra sair naquele momento, né? Que eles avisaram que ia sair, se eu não me engano, no dia 26 de março. Tinha uma hora garantida, então eu tava esperando, né? Porque o assessor de imprensa até do Barça tava comunicando. E, pô, quando eu fiquei sabendo, a felicidade é muito grande, né? Na verdade, principalmente no momento que eu recebi, que foi que eu tava lesionado, né? Tá certo que eu tinha lesionado já no último mês, né? Eu joguei 11 meses do ano e no último mês eu lesionei, mas então, às vezes tua cabeça tá ali tentando se recuperar e receber uma notícia dessa, a minha felicidade foi lembrar de tudo que passei, inclusive aqui do tempo que começou, acho que passa um filme na cabeça, né, no momento desse, mas a verdade é que foi uma emoção muito grande, onde também me deu muita força para tentar me esforçar cada vez mais para recuperar da lesão o melhor possível. E era uma meta sua, isso era uma meta sua, ser o melhor jogador de futsal do mundo, ou acabou acontecendo em função de que você foi um cara que sempre se dedicou muito, um cara de muita entrega dentro da quadra, e acabou acontecendo? Eu acho que dentro da carreira teve várias fases, né? Teve a fase logo que eu comecei no profissional, onde meu maior objetivo era chegar à seleção brasileira, defender meu país. Depois de um tempo eu estava defendendo a seleção, já estava me fixando já na seleção, então tu começa a ter outros objetivos. Desde que eu cheguei no Barça nos últimos anos, que eu estava bem, claro que você sempre pensa, né, em chegar no máximo no seu esporte. Às vezes você vê muito distante, né? Mas você sempre pensa em ser o máximo, mas a verdade é que eu tinha o sonho de tentar ser o melhor, não sabia se ia conseguir realizá-lo, né? Porque a gente olha no futsal quantos craques, quantos excelentes jogador tem, então você sempre tenta o melhor, mas sabe que para chegar lá não tem que pensar em ser o melhor, senão em se dedicar e se preparar, e quando acontece não é por acaso, mas é força do seu trabalho, né? Teve Vai lá, Matheus. Só pra registrar Vai no lá, vai assunto, lá. pede pro Ferron se ele lembra dos fute aqui no Potreiro, no futsal.
Manuel do Universitário, que era teu vizinho, te mandou um abraço aqui. Pô, manda um abração pra ele, não tem como esquecer, foi ali que começou toda a preparação, entendeu? Pra chegar depois onde chegou. Um abraço, Manuel. O cara que passa por esse estágio aí enfrenta qualquer coisa na vida. Depois as quadras tudo lisinho, então... Tem mais aí, Mateuzinho? A turma tá mandando mensagem aí, né? Exatamente. O pessoal falou o seguinte, ó, Giovanni, ó, o Falcão foi o melhor com certeza. Já respondeu aqui o Paulo Sérgio Fidelis. E o nosso Maverick também, que tá em Joaçaba, né? Mora lá, falou o seguinte, aqui em Joaçaba temos um ótimo time na liga, né? O Joaçaba Futsal. Tá disputando esse ano a liga, é o 12º colocado na classificação geral. Deixa eu só fazer mais uma pro Ferrão, aproveitar, né? Fica à vontade, claro, nosso jornalista também. Pô. O Belete uma vez falou pra mim numa resenha assim, que lá no Barcelona, no jantar, assim, era uma panela do caramba, velho. Que ficava lá os espanhóis, o pessoal da seleção, Xavi, Piquet, aí os outros europeus, e aí ficavam os brasileiros. Não mistura muito. Você viveu isso, como que é essa panela? Aí você jogou na Rússia também, que é um país que é muito racista com o brasileiro. Você já sofreu alguma coisa desse tipo na Rússia? E a Espanha também, os caras são marrentos pra caramba? Cara, na Espanha agora, eu falo principalmente, depois eu vou comentar da Rússia. Na Espanha nunca vivi questão assim de separar tanto brasileiros com os estrangeiros. Porque o nosso time até então era mais quase brasileiros que estrangeiros. A maioria dos anos que eu estive lá, então, sempre foi aquela coisa mesclada, onde tinha cara que estava há muito tempo. Então, os espanhóis do meu time são sensacionais, então não tem nem o que falar. Teve um momento agora que a gente até tava em mais brasileiros, que às vezes por costume a gente tá conversando e senta na mesa, e chegou um momento que nós mesmos falamos, pô, vamos começar a dividir, porque senão vai parecer que nós estamos na nossa panela, como nós somos mais, e a gente começou a dividir mais, mas nunca teve a panela, até porque então é um dos melhores, acho, grupos que eu tive dentro da minha carreira, assim, de todo mundo se levar bem, de todo mundo estar junto, então acho que isso é muito bacana, e é o que eu sempre falo também, muitas das coisas que a gente ganhou é pelo grupo ter essa relação, que eu acho que é muito importante também. E da Rússia, assim, que tinha um pouco mais, apesar de ter amizade com os russos lá, tem russo que não gosta tanto de brasileiro, mas muitas vezes são dos times que é só russos, que aí quando iam pra seleção eles não gostavam, no time que eu tava era mais tranquilo também, mas acaba lá sentando sim mais os brasileiros, mais os russos, porque às vezes chega brasileiros novos, não falam tão bem o idioma, então acaba ficando mais junto por essa questão. Mas na Espanha não tem problema nenhum com esse. Ferrão, melhor jogador de futsal do mundo, tá com a gente hoje aqui no Golaço, para todos os alimentos, que importou diretamente do Chile, com distribuição exclusiva, os vinhos da Vinha La Roça. O Pedro Rocha me disse que vai tomar umas 2 garrafas dessa hoje, hein? O La Palma. A Vinha La Roça é uma das vinícolas mais antigas do Chile, com quase 200 anos de história e tradição e com vinhos premiados do mundo todo. Se você ainda não tem os vinhos da Vinha La Roça aí no seu estabelecimento, então ligue para Todos os Alimentos e solicite a visita de um representante. O telefone é o 3321-1000. Novidade na Pizza Hut, o famoso buffet Pizza Hut com saladas e molhos, entradas e pizzas. Agora está em Chapecó de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 2 horas da tarde. Você paga só R$ 39,90 para comer à vontade. Produtos sempre frescos e no padrão Pizza Hut, na Nereu Ramos 318, no centro de Chapecó. Lembrando, né, que os sabores de pizza variam de acordo com o dia da semana. Quantas vezes você já se imaginou morando no que é seu, sua sala, seu quarto, sua cozinha, do jeitinho que você sempre sonhou? A hora chegou. A Boa Visão Imóveis, em parceria com a JBW Construções, lançam o edifício Luiza, localização privilegiada a uma quadra do Posto Catarina e do Sesc. Edifício Luiza, saiba mais pelo WhatsApp 499-9980-4322. Boa Visão Imóveis, especialistas em financiamento habitacional. Uma questão, só porque o Ferrão tocou no assunto Rússia, o Fernandinho. Fernandinho não, né? Capita, né? Assim, Capita. É assim que o Ferrão te chama, Capita, né? É o Capita. O melhor do mundo me chama assim, é pro vê se Rangel. eu- que é isso, Não, ninguém Ele vai é ver 10 essa a faixa, ele é 10 a Olha faixa. Aí, o ó, viu? problema que o Ferrão nos porque trouxe. ele não dá as mordidas na canela no Ferrão, né? Não, eu já Ferrão joguei não. no time contrário do Fernando Matos, cara. Meu Deus, o homem era um Credo. açougueiro. Nossa senhora. O Ferrão chama de capita, nós de açougueiro, né? O homem não pode ver um tornozelo, né? Meu Deus mas, do céu. Ferrão, a gente tá vivendo dias bem frios aqui em Chapecó, né? E nada parecido com o que você enfrentou na Rússia. Rússia. O homem jogou na Sibéria, foram 3 anos e meio. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de jogar no futsal russo, hein? Te falar que eu tô sofrendo quase mais aqui em Chapecó que lá na Rússia. É mesmo? Não, brincadeira à parte, é verdade que
pra mim, eu considero uma parte, talvez, uma das mais importantes da minha carreira para aprender, não só como jogador, como profissional, senão a parte de cultura, né? De ter que se adaptar a uma cultura totalmente diferente, que nem a Espanha é muito mais parecida. A Rússia era outra, falando como se estivesse em tudo, questão de clima, questão de idioma, então, outra coisa. E ainda mais na Sibéria, né? Na Sibéria lá, eu lembro até hoje, primeiro inverno que eu passei lá, aí um dia os caras falaram, não, pô, semana que vem, tô vendo a previsão aqui, a gente vai dar um rolezinho. Eu falei, não, porque vai estar mais quente. Eu falei, quanto? -10. Falei, pô, legal. Falei, quando é que eu fui? Na real, -40. Falei, pô, -10, vamos dar um rolê então, já que vocês estão falando, a gente vai. -10 é bom, né, pra quem enfrenta -40. E não é brincadeira não, eu tô falando sério, quando era -10 pra eles era calor, era dia de sair, dar um rolezinho, fazer as coisas mais tranquilas com os amigos na rua mesmo. Caraca. Queria ver tu quebrar nessa época, Pedro. Fernando Matos não quis correr comigo quando tava fazendo 5 graus, cara. Imagina -10 pra tirar o homem, o capita de casa. Ô, Ferrão, mas assim, quais foram as maiores dificuldades? Frio é uma dificuldade, é idioma, comida, quais as maiores dificuldades lá? Se enturmar com o pessoal de lá? O que você enfrentou de mais difícil lá nessa passagem aí pelo futsal russo? Cara, eu acho que o clima tu acaba se adaptando, né? Eu acho que o idioma até você aprender, então custa um pouquinho, né? Você não poder se comunicar, acho que é uma coisa muito... que principalmente, né, no meio do esporte, na quadra, você precisa de muita comunicação, futsal, então às vezes você travava ali na comunicação, acho que é uma das coisas difíceis. E também a liga, né? A liga lá é uma liga muito diferente, é o que eu sempre falo. São as 3 melhores ligas, a brasileira, a russa e a espanhola, e uma é diferente da outra. Não tem como falar, é a mesma liga, eu joguei nas 3 e cada uma... A Espanha é muito tático, muito estudado, um jogo muito inteligente, para se dizer. O Brasil a qualidade dos brasileiros, acho que fala mais alto, né? Tanto que tem brasileiro em todos os lugares do mundo. E a Rússia é jogo muito mais físico, muito mais fechado, aquele jogo truncado, onde eu não saberia dizer qual foi a liga mais forte na sua época boa, né? Uhum. Você sabe que quando eu estive na Rússia, o Pedro, eu... Jogando? Não. Ah, tá. eu ensaiei umas palavrinhas lá e eu só lembro de 2. Até hoje eu só lembro de 2. O Spassiba, né? Que é obrigado. Que é obrigado. E piva. Que é a cervejinha, né? Aí, ó. Você aprendeu bem, já era. Era isso aí. Chegava lá, pedia piva, vinha e daí você agradecia. Se eu te falar que eu tava falando com a minha mãe agora, daí nós tava falando que ela foi me visitar na Rússia, aí o pessoal perguntou pra ela, pô, você que se aprendeu? Ela falou... Piva e Spassiba, a mesma coisa, acho que então, tá na cultura. Tamo junto, exatamente. Pode perguntar aí, Fernando, desculpa ter te interrompido. Não, eu queria falar sobre a questão, a gente conversou com o Pito a respeito da expectativa pro Mundial, né? Isso, seleção brasileira, né? Uma vez a seleção brasileira era igual os Globetrotters nos Estados Unidos, né? Chegava, dava show, goleava Deus e todo mundo, mas agora o cenário é totalmente diferente, né? Qual que é a expectativa para esse Mundial? Na sua avaliação, quem são as seleções aí que figuram como favoritas e até ainda não teve a convocação da seleção brasileira, mas já existe toda essa expectativa mundial que vai ser na Lituânia. O que você pensa desse Mundial, a expectativa, enfim, nada melhor que coroar o título de melhor do mundo também com o título mundial, né? Sem dúvida, né? Seria, acho que, o fechado. sonho de qualquer Ouro, né? Cereja jogador, do bolo. a cereja do bolo. E é justamente isso que o Pito falou, né? Hoje em dia, a gente vê a dificuldade do esporte, né? Não só no futsal, como futebol também é assim, mas falando mais de futsal, é incrível a diferença de anos atrás, né? Anos atrás, até eu participei de seleção há 10 anos atrás, que a gente pegava as equipes sul-americanas principalmente, ou até europeias, e era 9-1 para nós, era 10-0, por aí, quando era um jogo equilibrado ali, acabava 5-1, 6-1, e hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia, quando você ganha um Brasil e Argentina, vê que o Brasil perdeu as últimas eliminatórias de Mundial para a Argentina, e por aí vai, então acho que cada vez está mais difícil, né? Mas também não podemos deixar de falar que, acredito eu, que a seleção brasileira é a grande favorita, sim, apesar de a Argentina ser a atual campeã, pela qualidade de jogadores, né? E sem contar que todos os jogadores estão em ótimo nível, né? Hoje em dia, em vários lugares do mundo, né? Olha na Liga Russa, os principais jogadores são brasileiros. Olha na Liga Espanhola, brasileiros. Aqui tem muitos craques também em Portugal, brasileiros. Então, não acredito, não tenho nenhuma dúvida que a seleção brasileira é a favorita, junto com Espanha, com Rússia, a própria Argentina. Mas a seleção tem muitos jogadores. Agora, é o que o Pito falou, né? O Mundial é muito difícil, então
vamos lá, que temos que estar bem preparado para não ter nenhuma surpresa aí a jogo único, né, que é um mata-mata. Tu falava que a última eliminação do Brasil foi pro Irã, né? Isso aí, então, foi na cabeça... Mundial da Colômbia, né? Isso mesmo, curto Mundial espaço da Colômbia, de tempo, 2016. quando você imaginava, né, que o Irã pudesse eliminar uma seleção brasileira que é repleta de craques. Isso foi em 2016? 2016. E né? falando da seleção do Irã, é muito boa, hein? Segue sendo uma grande seleção para esse Mundial. Acho que não tá entre as principais, mas no Mundial, onde é tiro curto assim, pode surpreender muito também esse ano. É aquilo que a gente falava, né? Que aí. até bem pouco tempo difícil você imaginar uma seleção brasileira sendo eliminada pelo Irã, né? É verdade. Então, assim, os países, o nível, né, do futsal ele melhorou muito nesses países. Ferrão, cara, que prazer tê-lo aqui com a gente no nosso Golaço. Eu queria agradecer demais a sua presença. São 7 horas pontualmente. Te desejar um bom descanso aí, né? Que eu não tenho a menor dúvida que você vai ser convocado aí para a seleção brasileira, para nos representar lá nesse Mundial, representando a seleção brasileira, o seu país, e tenho certeza que vai ser um sucesso, como tem sido aí a sua carreira, tá? Então, te agradecer demais pela sua presença aqui. Venha sempre nos visitar quando estiver em Chapecó, vai ser sempre um prazer te receber aqui, ouvir as suas histórias e poder falar também. E é claro, né? Poder falar, contar um pouco desse teu sucesso. E você não tem ideia do quanto isso também acaba despertando o interesse, né, em muitos jovens que estão te ouvindo serve nesse momento, exemplo, né? Serve de exemplo, né? Que exatamente, né? Poxa, o Ferrão chegou lá, eu também posso chegar e pode mesmo. Pode mesmo. Basta que você se esforce, né? Que você se dedique, que você abra mão de muitas coisas e você pode alcançar o sucesso que o Ferrão chegou, 2 vezes já eleito o melhor jogador de futsal do mundo. Então eu queria te agradecer demais. Manda um abração pra sua mãe lá, pro seu pai e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Golaço. Foi um prazer te receber aqui, viu? Pô, muito obrigado pelo convite de vocês. Pra mim é um prazer toda vez que tiver por Chapecó passar por aqui. Me sinto muito bem aqui, é um papo descontraído e acho que isso também que é bacana, né? Agradecer também a Chapecó também pelo carinho, todas as vezes que saiu, recebi muitas mensagens aqui do povo chapecoense, pra gente que é daqui também é muito legal, né, ver o pessoal acompanhando e torcendo pela gente. E mais que nada, né, mandar um abraço pra família, pros amigos, a patroa também que tá em casa ali acompanhando, então muito obrigado a todo mundo, aos jovens também que tem o sonho, é o que eu sempre falo, né, nunca desistir, que acho que é muito importante, né, sempre acreditar, né, tem que ter muita dedicação, abrir mão de muitas coisas, mas no final sempre vale a pena, então desejar a todos aí que cada um consiga cumprir seus sonhos e agradecer a todos vocês aí pelo convite mais uma vez. Só te pedir um favor. Tira o capita do... Tira, porque você nos gerou um problema grande aqui. Até a sua volta aqui no próximo, assim, nas próximas férias, nós vamos ter que ouvir isso. Tá referendado. Agora vocês não têm o que fazer. Agora é o melhor do mundo. É o melhor do mundo, me chama de capita. A próxima vez que eu vier, eu vou ferrar vocês ainda mais. Eu vou trazer uma faixa de capitão do Barça. Aí ele vai vir pro programa assim com a faixa, sabe? Ai, meu Deus do céu. Viu? O Fabiano sempre fala aqui, né, que de vez em quando aqui participa, o Milton manda algumas mensagens. Sim, aqui. Milton. Aí o Fabiano fala que naquela época, né, jogava Milton de um lado, Ferrão do outro, disse que era parada dura pra zagueirada, hein? Não tinha moleza. Não era tinha, aquela não. correria, jogadores na força, enfim, coisa boa. Nessa época eu já tava na arquibancada lá também. Torcendo, E o claro. Nego Velho me mente que ele batia uma falta boa, né? Não sei se é verdade. Quero É escutar verdade, da galera aí, quero é estar. verdade. Não, Que isso? ele entrava e colocava fogo no jogo, né? Era impressionante. Giovanni, que bom, tempos. agora eu fico contente aí. Então na próxima, quando eu tiver abraçadeira, eu vou usar durante uma semana a abraçadeira aqui no Golaço. Você vai ver, tá bom. Olha o que você arrumou pra gente, viu, Ferrão? Obrigadão, viu? Bom, a gente tá fechando o segundo tempo do Golaço, 7-3. Daqui a pouquinho a gente volta. O Pedro vai contar um pouquinho mais aí do livro dele, o livro que tá saindo do forno aí, viu?